E olha, nessa semana a gente comemorou o dia daqueles que marcam a nossa vida e que nos ensinam muito mais do que somente aprendizados. Eles despertam a curiosidade em nós, nos dão conhecimento e proporcionam experiências que a gente leva por toda a vida. Dia 15 de outubro foi Dia dos Professores e nós do Mais Vida queremos deixar o nosso carinho e todos os agradecimentos por tanto empenho desses mestres da educação. Toda a nossa gratidão e palmas para todos os professores do Brasil. Um beijo para todos vocês, um beijo especial para o meu pai também, que olha, sempre foi um grande exemplo aí de professor, né? E eu vejo o quanto eles ralam, viu? Para poder levar aí o conhecimento adiante. Então, um beijo para todos vocês. E para celebrar ainda mais, a gente começa o nosso Mais Vida dessa sexta-feira conversando com a pedagoga e psicopedagoga Kátia Alessandra Mietti. Ela vai falar sobre a importância da parceria da escola e a família na aprendizagem da criança. Então, Kátia, seja muito bem-vinda aqui Obrigada, ao nosso Dani. Mais Vida. É um Obrigada. prazer recebê-la. Viu? Obrigada. Vamos falar sobre a importância aí, né, dessa ligação no aprendizado da criança, família e escola. Queria que você começasse explicando pra gente, Kátia, qual é o papel de cada um, né? Dani, eu acho que em tempos modernos a gente precisa sempre parar para refletir sobre qual de fato é o papel de cada uma dessas instituições. Porque tanto a família quanto a escola são consideradas instituições sociais. E a própria legislação, se nós avaliarmos aí, né, a nossa Constituição, ela deixa muito claro que a família é a primeira instituição por onde nós vamos pensar no processo educacional dessa criança, que vai transmitir valores, hábitos, costumes, dentro de todas as crenças, de tudo aquilo que é favorável ao ambiente doméstico. A escola é uma instituição complementar. Ela entra com toda a formação técnica, onde ela vai trabalhar com uma instituição formal, né? Educação formal com letras, né? Língua portuguesa, matemática, as disciplinas comuns. Mas é também um lugar onde nós vamos socializar todos esses valores que foram aprendidos lá em casa. Então, uma complementa a outra, não dá para trabalhar isoladamente. Já que uma complementa a outra, como que um lado ajuda o outro? Porque parece que ultimamente são duas coisas completamente distintas, não se conversam mais. Como que funciona isso? O diálogo, ele precisa estar sempre muito presente entre a família e a escola. Eu costumo dizer assim, Dani, quando você escolhe a escola do seu filho, você comprou de fato aqueles valores, você acreditou que aquele lugar era o ideal para que você depositasse seu bem mais precioso. Sim. E enquanto mãe, eu também digo isso, que você tem que deixar o seu filho na porta da escola e ir trabalhar tranquila, sabendo que no final da tarde você vai lá buscá-los e vão ter passado por pequenos conflitos, pequenos dilemas, até por pequenas brigas e desentendimentos, mas que haverão profissionais capacitados que farão essa mediação e ajudarão essa criança a amadurecer. E ao mesmo tempo ela vai ter ali também aprendido muitas coisas, muita curiosidade. E então, hoje em dia, o que eu percebo? Até talvez pela própria questão social, das mães precisarem trabalhar muito mais tempo e os pais também, a criança ela fica de 12 a 14 horas dentro da escola. A criança já chega em casa muito cansada, irritada, então já começa pela impaciência da família em receber essa criança que deveria ser tão feliz, mas pela própria natureza e pelo tempo de permanência na escola, ela sai muito cansada. E aí automaticamente a queixa da criança ganha um volume muito grande, isso vira uma bola de neve. A família muitas vezes não tem o filtro de dosar o que vai falar na frente da criança, então às vezes até critica a instituição, critica o professor e muitas vezes nem foi aquilo que aconteceu. Às vezes a criança até usa de uma certa manipulação que a gente sabe que assim é muito intuitiva na criança, não é pensada, não é manipulada, mas é algo natural do ser humano. A criança já entendeu que se ela for por aquele caminho, ela desestabiliza emocionalmente, ela ganha atenção. E aí a gente cria um ambiente que ao invés de se fortalecer, nós criamos rivais. E aí eu não vejo muita saída. Ou a família busca uma outra escola que de fato case com os seus valores, ou ela vai até a escola, esclarece, valida e diga para a criança, né, que ela escolheu aquela escola, que ela tem confiança naquele profissional e que o que ela está falando é acolhido, mas especialmente será checado para se ouvir as duas partes. Eu acho que a gente começa a ensinar até um senso de justiça.
para a criança já desde muito cedo, né? Agora, muitas das vezes não acontecem essas conversas ou até mesmo essa comunicação entre família e escola. Qual que é o caminho correto ali, o caminho mais apropriado para se ter essa comunicação entre família e escola? Eu penso que toda vez que há um dilema dentro da família, cheque-se primeiro com a escola. Hoje em dia, com tanta tecnologia, nós sabemos que os grupos, os mensageiros aí facilitam muito a comunicação e muitas vezes ao invés da família checar com a escola, o que de fato aconteceu, ela vai checar com as outras mães. E muitas vezes com as mães de outras salas, que têm uma visão também muito diferente, até pelo nível de amadurecimento que essa criança apresenta. Então, ela também adere à situação de uma outra forma. Sim. Então, as coisas, muitas vezes, elas tomam proporções que não são corretas, a família fica vendida em termos de situações, né, do disse que disse. E muitas vezes a gente acaba entrando em atrito com a família. Eu penso que o caminho direto é a escola. Eu digo sempre isso para as mães quando chegam lá, muitas vezes já desesperadas, porque ouviram uma falar, ouviram a outra falar. Cheque com a escola. Primeiro com a escola, que é onde tudo aconteceu, se aconteceu, para depois tomar providências. E sempre na escola vai acontecer aquela reunião, né, Sim. de tempos em tempos, muito famosa e que muita família reclama, porque fala, eu não tenho tempo para isso. Meu filho é perfeito, eu não preciso ir na reunião porque não vão falar nada dele. Qual é a importância dos responsáveis, né, nessas reuniões escolares? Hoje em dia, para os alunos que estão em escola pública, existe até um artigo na legislação que obriga os pais a comparecerem às reuniões de pais. É um momento onde o pai ou a mãe, né, no caso a família, eles poderão de fato conhecer esse professor, entender quais foram os projetos trabalhados, quais foram as atividades desenvolvidas e qual foi o rendimento. A gente costuma fazer reuniões bimestrais, o colégio onde eu trabalha, né, em sistema bimestral, e é muito interessante. Se você faz ao sábado, a família não pode ir, porque é o dia que tem livre para organizar a casa, para compras e tudo mais. Se você faz à noite, também não vai, porque está cansado, o dia foi muito longo. Então, a gente vai testando algumas possibilidades, mas de toda forma, o que eu sempre ouço é assim, não deu para comparecer. E no dia seguinte, alguém aparece para retirar o boletim. Aí pega aquele boletim, que eu brinco que é, né, uma multicolorido, com muitas vezes, para alguns casos, multicoloridos, e a mãe não entende aquela nota. Só que o dia que o professor estava disponível para todos esses esclarecimentos foi o dia que foi preparado. Geralmente com apresentação de fotos ou pequenos vídeos, para se mostrar o que aconteceu naquele ambiente e até mesmo como as crianças reagiram a essas estimulações. Então, a reunião de pais é um momento crucial para que você valide o desenvolvimento do seu filho e o trabalho da escola. Você falou dos pais validarem, né, a sua posição com relação à escola, a opinião que eles concordam, a visão da escola ali perante as crianças, os alunos. Por que é tão importante essa validação? Porque a criança entende que quando a família não está de acordo, ela também passa a ter uma posição contrária dentro da escola. E o professor passa a não ter nenhuma autonomia diante dessa criança. Então, ela passa a ser questionada e não é difícil de acontecer, Dani, de quando o professor repreende a criança dizer, minha mãe virá aqui brigar com você. Né? Os menores, na faixa de 7, 8 anos. O adolescente vira, bate a porta e fala, eu vou sair daqui mesmo. Né? Ou o pior de tudo, a mãe que passa o ano inteiro ameaçando que vai tirar se não tiver notas boas, e a criança não tem as notas boas, o adolescente não tem as notas boas e ela não tira. Então a gente fica num ciclo vicioso de retroalimentar essas ameaças e nada acontece. Então o trabalho de orientação educacional, de coordenação, ele vai muito assim, no seio da família em relação aos valores e às condutas. Entendi. Bom, a gente tem mais perguntas aqui, mais dúvidas, né, para esclarecer sobre esse assunto que é muito importante. Eu tenho certeza que muitos pais estão ligados agora aqui no nosso programa, mas eu tenho que dar um recadinho, eu volto rapidinho, tá, Kátia? E a gente vai continuar agora falando sobre a importância da parceria da família e da escola no aprendizado, né, no processo de aprendizagem da criança, com a pedagoga, psicopedagoga Kátia Alessandra, que está aqui com a gente, Miete. Bom, eu tenho uma outra dúvida. A gente falou aqui que as crianças acabam falando que os pais vão lá e vão brigar e vão interferir. Até que ponto, Kátia, que os pais podem realmente interferir nas atividades da escola?
Uma escola que é bem séria, bem estruturada, ela tem todo o seu planejamento organizado antes do início das aulas e é de praxe apresentar esse conteúdo programático, objetivos, valores, metas, a missão dessa instituição para essas famílias logo no começo do ano. A família deve sair dessa primeira reunião bastante consciente de qual é a estrutura que a escola oferece e como trabalhará pedagogicamente essas ações. Em alguns momentos, acontecerão falhas. Nós estamos lidando com seres humanos. Sim. O professor, ele é completamente exposto a todas as situações. Ele lida com temperamentos diferentes o dia inteiro. Eu brinco que a bipolaridade impera dentro de uma sala de aula. A criança entra sorrindo, daqui a pouco ela está chorando, daqui a pouco ela quer ir embora, daqui a pouco ela quer ficar. Então, é o tempo todo mediando situações. Então, a família, ela é o termômetro de quando as coisas estão caminhando bem ou não. Por isso a importância de se checar. Então eu penso que a família, ela tem a obrigação de compartilhar com a escola aquilo que não vai bem. E a escola tem que desenvolver sim o seu papel social de dar escuta a essa fala e checar informações. O direito de exigir uma troca de professor, o direito de exigir uma mudança de horário, de mudar uma regra da escola, eu acho que são duas situações. Há situações que são negociáveis, quando você tem uma postura democrática junto com as famílias. Então, há coisas que nós podemos definir juntos. Locais de passeio entre 2 ou 3 escolhas. Agora é época de formatura, né? Para onde passearão os meninos do nono, os do ensino médio? Para que lugar vão? Quanto tempo ficarão? Quem vocês gostariam, né? Dentro do corpo docente que acompanhasse essas crianças para dar maior segurança? Eu acho que tudo isso é muito negociável, porque o pai, ele está compartilhando conosco essa criança. Mas a forma como a aula será ministrada, a maneira de se avaliar, ela precisa ser realmente assim, organizada pela escola, definida pela escola. Acho que a escola sempre tem que ter o ouvido ativo, que pode, de fato, dentro da sala de aula, falar, o professor fechou a porta da sala, ele impera. Sim. Né? Então, pode ser que haja uma conduta que não foi adequada e que precise ser retomada. Mas a interferência direta, essa não existe. A não ser em casos específicos onde se cobre da comunidade uma postura participativa. Claro. Agora, e com relação ao conteúdo? Porque a gente sabe que nem sempre os responsáveis concordam com aquilo que está sendo ensinado naquele momento. Eles podem interferir nessa questão? Nós temos, geralmente, problemas, muitas vezes voltados a crenças pessoais, Dani. Principalmente na parte histórica, quando passamos aí por determinados períodos históricos, principalmente quando se passa pela crença africana. Então, há sim muita interferência nesse ponto, mas a escola tem o seu filtro e tem também a condição de aplicar esses conteúdos didaticamente. Muitas vezes os pais, por exemplo, em escolas que trabalham com vários idiomas, questionam a necessidade de tantos idiomas. Mas eu volto para a família e pergunto, você sabia dessa proposta de se matricular? Então, ou trabalhamos juntos ou não. Então, é uma prática comum a família tentar interferir em como os conteúdos estão sendo aplicados. E volto a dizer, a escola exerce seu papel de ouvir, de estar atento, mas a conduta é sempre da escola, né? O órgão competente que regula essa aplicação é a escola. Agora, a gente está falando bastante dos pais, dos responsáveis interferirem na escola. O contrário pode acontecer? A escola pode interferir em questões familiares? A escola deve interferir em várias questões, Dani, principalmente quando nós passamos por questões da legislação, principalmente o ECA e os direitos da criança e do adolescente, né? A própria LDB fala muito sobre a questão da proteção dessa criança. A própria Constituição trata a criança como um incapaz, a palavra é feia, mas é verdadeira porque ele é incapaz de tomar uma decisão até pela própria defesa. E não é difícil de acontecer, Dani, da criança aparecer roxa, machucada, ou a criança que a gente percebe que por algum motivo está sem banho. E assim, na escola pública e na escola particular. Não há essa distinção. Os casos podem acontecer em ambas as situações. Há casos de crianças que acabam não se alimentando durante o
período escolar, porque ou não está trazendo dinheiro da cantina, ou porque não está trazendo lanche de casa. E muitas vezes a criança traz isso tudo para a sala de orientação. É muito comum entrar, sentar, pedir para conversar um pouquinho e trazer muitas questões do dia a dia. O que eu costumo dizer para os pais é assim, quando eu vou abordar esse tipo de coisa, eu já começo a conversa pedindo licença, porque eu vou entrar dentro das questões familiares. Sim. E que eles conversem comigo aquilo que eles se sentirem à vontade. Casos mais específicos de crianças que estão sofrendo maus tratos e tudo mais, são checados e eles precisam sim ser direcionados ao Conselho Tutelar. E se a escola não fizer essa ação, ela se torna negligente e sofre sanções. Agora, no dia a dia, é muito comum, né? Eu brinco, as meninas do ensino médio às vezes batem lá na porta, fecham a porta e falam, queria conversar com você hoje, mas é de mulher para mulher, né? E às vezes vêm conversar sobre namoro, sobre questões da própria descoberta do corpo. E são muitas vezes conversas que não aconteceram dentro de casa, mas que elas precisam ter um ouvido. E volta a falar, então a gente exerce o ouvido, a gente media, a gente vai filtrando, porque nem tudo que chega é verdadeiro, e algumas condutas a gente devolve para a família. Porque senão eu recebo a informação do jovem, da criança, do adolescente, se eu não compartilho com a família, também estou negligenciando a oportunidade dessa família em buscar uma solução para esse problema. Com certeza. Agora, e com relação, na atualidade, os pais que trabalham muito, trabalham o dia inteiro e de repente não conseguem acompanhar aí as questões de conteúdo da escola. Tem como melhorar isso para ambas as partes? Tem como dar um jeitinho, casos específicos? Como que funciona? Como que vocês conseguem ajeitar essa situação? A criança os pais que geralmente ficam fora o dia todo, né, pai e mãe, são várias opções. Às vezes existe uma avó muito gostosa, cuidadosa, que pode acomodar essa criança ou esse jovem. Às vezes há uma boa pessoa que trabalha na família, uma funcionária da família, ou o que é mais comum, a criança fica na escola em período integral. As escolas atualmente possuem boas estruturas e possuem assim, um bom cronograma de atividades para que sejam feitas. E entre elas está a supervisão do momento de estudos. Então a escola que trabalha em período integral hoje já supre essa demanda da lição de casa, dos conteúdos, do estudo. E aí, o que eu diria para a família? Não dá para acompanhar aquela lição de casa, mas pode checar. Pode olhar a letra, o capricho, pode checar se todas as páginas foram feitas. Nem tudo pode ser feito na escola, uma maquete, um trabalho mais elaborado precisa ser feito. Aí organizar a agenda para que sobre tempo no final de semana. No dia a dia, se preocupe em ter pelo menos 15 minutos de qualidade com a sua criança. É melhor que você tenha 15 minutos de qualidade, de atenção integral para essa criança, do que você simplesmente deixar passar porque são todos muito cansados. E aí você já começa a perceber que o ambiente começa a não ficar bom e a criança se torna muito chorosa. Eles começam a dar sinais de que as coisas não vão bem. Muito bem, a gente está recebendo aqui várias participações pelo nosso WhatsApp. Você que está nos assistindo, se tiver alguma dúvida, pode mandar para a gente. Anota aí, ó, DDD 11 950 33 6870. O Newton perguntou assim, boa noite, Dani, Kátia. Dia de reuniões pedagógicas na escola dos meus filhos, sempre, sem exagero, quase metade dos pais não vão para participar. E eu gostaria de saber o quanto isso pode prejudicar os filhos na escola e no dia a dia. Boa noite, Newton. Atinge de maneira muito direta. Primeiro porque essa família fica alheia ao que está acontecendo. Ela não entende os projetos e aí começam as diferenças de ideais. Porque eu não sei o que a escola está programando, eu não entendo o motivo daquela saída pedagógica, eu começo a achar que a escola está saindo demais para passear, quando muitas vezes a saída tem um cunho pedagógico e é essencial que essa criança saia para essa pesquisa de campo. É essencial que a família entenda por que estamos trabalhando, de repente, com materiais reutilizáveis ou por que estamos direcionando o trabalho para uma pesquisa científica de outra área. Tudo é muito interligado. A escola, o momento da reunião de pais é um momento onde tudo acontece. Volto a falar, os pais precisam se organizar e as escolas, inclusive, fornecem um documento de liberação para as famílias, atestando que as famílias estavam na escola naquele momento. E as empresas hoje, Dani, é assim, toda empresa que contrata uma família sabe que essa mãe tem filhos, né? Que esse pai também tem filhos e em algum momento precisarão participar da vida social dessa criança. Então, sair à escola é um direito da família e a escola pode comprovar que a família esteve por lá.
lá. Ótimo. A Fabiola Rangel de Mariporã, um beijo para a Fabiola. Ela mandou assim: boa noite, eu amo Mais Vida. Obrigada pelo carinho, viu? Gostaria de saber algumas dicas de como perceber que os filhos não estão se adaptando ou gostando da escola. Fabíola, acho que os sinais eles são simples e muito claros. O excesso de choro, a dificuldade de entrar no local. E eu costumo brincar que tem um efeito novidade. Nos primeiros dias, principalmente quando a criança troca de escola por algum motivo, é uma festa. Então a criança entra correndo, ela está fazendo novos amigos, conhecendo novos espaços, todas as atividades são interessantes. Só que depois de mais ou menos um mês, virou rotina. E é nessa rotina que começa o processo de adaptação. E aí a criança, talvez, até por estar saudosa da antiga escola, ou por estar de verdade entendendo quais são as regras e ela não gosta daquela regra, isso não quer dizer que a regra esteja errada. Pode ser que a criança é que ainda não percebeu a importância daquela regra. Então ela começa a resistir. Aí entra o segundo papel importante da família: ir até a escola e colaborar no processo de adaptação. Porque se ela escolheu com certeza aquela escola, se ela tem certeza que aquele ambiente é adequado, ela se coloca como uma prestadora de auxílio da escola nesse momento. E vai validar a escola, vai validar o professor. Em algumas situações, a mamãe vai até a sala de aula. Eu não vejo motivo para isso não acontecer. Não tem nada de estranho acontecendo lá dentro que os pais não possam participar. Pelo contrário, eu acho que a transparência é carro-chefe de toda a escola. Então, o primeiro sinal é o choro, é a resistência de ir à escola e a apatia. A criança que dá mais trabalhos para sair da cama. Em alguns casos, a criança passa a ter a enurese noturna, então começa a escapar xixizinho, já não mais em idade de escapar, porque quando você está desfraldando, vai acontecer um acidente. Mas quando a criança já é maior, acontece. Já vi casos de crianças urinarem na roupa durante o momento da avaliação, de tanto medo que tem do professor. Então, há um processo em que o professor também tem que ter esse processo humano, né? Tem que ter esse feeling de perceber que ali a amorosidade, a afetividade precisa acontecer. Então, é uma troca. A escola tem que estar aberta e a família tem que validar. E aí a criança se adapta. E esse processo acaba ficando um pouco mais difícil também se os pais se mudam muito, né? Tem pais que viajam muito a trabalho, tem que mudar muito de cidade. Isso. Acaba complicando um pouquinho mais para a criança. Bastante, né, Dani? E há uma pesquisa muito interessante que foi realizada com crianças pequenas até crianças maiores, né? Em que eles tinham que eleger um local como preferido. E, por incrível que pareça, muitos pais até, né, ficam assim, mas assim, o local que eles mais gostam é a escola, né? Depois vem a casa, a família. E perguntados por quê, eles falam que porque é na escola onde estão os amigos. Então, é o lugar da troca, da afetividade. Então, é lá onde se cria vínculos. Então, se possível, que a criança de verdade comece na escola e leve seus estudos adiante. Se a escola tiver uma estrutura adequada, até ensino médio, que a criança entre pequena e vá adiante. Puxa, não é cansativo? Não vai entrar na rotina? Não. Por isso que há uma troca de professores a cada ano, para que a criança não pegue essa malemolência do professor, não, né? Porque a criança tem muito isso, percebe como dobrar o professor, como enganar, uma coisa ou outra. Aí já vai deixando de fazer o trabalhinho, vai deixando de fazer uma questão na avaliação. E a cada ano, isso é um cuidado que a escola também tem. Quando você escolhe um professor para primeiro aninho, por exemplo, é um professor que, logicamente, tem que ter todas as técnicas de alfabetização, mas, acima de tudo, ele tem que ter doçura no olhar, na fala, ele tem que agachar para conversar com essa criança e entender que é um tempo de maturação. Uma criança que está, por exemplo, num quarto ano, na faixa de 9 anos, a professora já tem que ter mais firme, né? Precisa exigir um pouco mais de autonomia, organização, cuidado com seus pertences. E o professor do Fundamental 2, que, né, sexto ano em diante, ele já tem que ter uma outra organização. Por isso que do quinto para o sexto, a gente já trabalha muito a questão da autonomia, porque é um entra e sai de professor, porque aí já começa por disciplinas. Então, a rotina muda e a escola vai preparando o aluno para essa mudança. Então, quanto mais tempo a criança puder permanecer nesse ambiente, mais ela cria laços, mais ela cria vínculos. E aí, enquanto mãe, eu também digo, Dani, para nós é muito tranquilo, porque a gente sabe com quem eles estão, é fácil de saber com quem está brincando no final de semana, e daqui a pouquinho estão todos na adolescência, vão para as baladas, vão sair, você sabe com quem seu filho está. Com certeza. Né? Temos a pergunta da Simone, de Santo Amaro. Ela diz assim: Kátia, eu sinto que o meu filho é meio preguiçoso, e quando auxilio nas lições de casa, ele fica mais
ainda acabo dando broncas e é sempre uma tortura. O que eu posso fazer? Eu devo auxiliá-lo ou devo deixá-lo fazendo a tarefa sozinho? É um grande dilema dessas mães, né? Eu acho assim, Simone, se for uma criança até a faixa de 8 anos, ainda a lição de casa precisa ser muito conduzida, eles ainda não têm tanta autonomia. O que eu costumo orientar? É preciso ter uma rotina. Então, um local adequado para estudo onde não haja outras estimulações. Então, o celular não pode estar por perto, nem o da mãe, porque senão a mãe, ao invés de auxiliar, está focada no celular. E a criança usa isso também como um motivo para chamar a atenção. Então, ela não sabe nada para que a mãe esteja presente. São vários gatilhos que a gente tem que perceber aí por parte da criança. Não pode ter televisão, não pode ter rádio, não pode ter os brinquedos por perto. Momento de estudar, momento de sentar e organizar. Nesta faixa etária de 8 até 8 anos, 1 hora é tempo mais do que suficiente para que eles façam a liçãozinha de casa. Nessa idade é um reforço ainda daquilo que eles aprenderam em sala. A partir dos 9, 10 anos, eles já começam a ter uma carga maior e de mais disciplinas ao longo do dia. Então, é preciso organizar 1h30, 2, dependendo da faixa etária. Fundamental 2, ensino médio, de 2 a 3 horas por dia, retomando aquilo que aprendeu. Se não há uma lição de casa que conduza todo esse tempo, há necessidade de retomar. Pegue o material de história, de geografia das outras disciplinas, releia, anote as dúvidas e vá preparado para a próxima aula. Então, ter uma rotina com horário para começar, horário para terminar. Em alguns casos, eu até digo para a mãe, coloque um relógio, mostre para a criança que o ponteiro vai andar e ajude na consigna. Leia, ajude a interpretar o que é para fazer e dê espaço para que a criança faça. Então, enquanto você está aqui resolvendo essa consigna, eu vou lavar os copos. Daqui a pouco eu volto. Então, vai devagarinho, né, fazendo desmame aí dessa condição que a criança apresenta nesse momento de estar um pouco mais dependente da família. Então, eu acho que supervisiona, mas ao mesmo tempo vai validando, mas fazer pela criança não. Muito bem. A gente tem uma pergunta aqui da Viviane. Ela é estudante de pedagogia e ela quer saber a respeito das escolas que colocam câmeras nas salas de aula. Isso pode? Como é que ficam os direitos dos professores e das próprias crianças? Existe, lógico, uma questão até legislativa em relação a direito de imagem. Então, o que está sendo visto ali tem que ser visto só pelos pais. Né? Igual quando você tem senha de hospital para ver o bebê recém-nascido e tudo mais, é só para aquela família. Então, esse é o primeiro, assim, um filtro que as famílias precisam usar. Tenho a senha, tenho a câmera, eu vou verificar. A minha indicação para as famílias é não se tornem dependentes dessa câmera. Porque tem algo que vai falar muito mais do que a câmera, que é o comportamento dessa criança. Se algo acontecer, a rádio está ligada. Eles saem contando, um conta para o outro, e em 2 minutos a escola inteira sabe do que aconteceu. Agora, o direito do professor, eu penso, 2 situações. É como um coordenador pedagógico assistindo aula. Há uma demanda de que a gente precisa entrar na sala, ver essa aula, assistir, até para que você não fique vendido no que o professor te conta e possa fazer interferências adequadas. E não é difícil de acontecer do professor se sentir invadido. Então, acho que é um trabalho que a gente tem que fazer de que, se estamos fazendo um trabalho honesto, tranquilo e transparente acima de tudo, eu não vejo problema nenhum. Não tem porque ter medo, né? Não tem, nenhum. Agora, a gente recebeu uma pergunta interessante de um estudante também. Ele falou assim: oi, Dani, eu sou o Fernando e eu queria saber se os alunos podem ter voz também nessa parceria. Qual é o nosso papel? Eu penso que quando a escola é democrática, o aluno precisa ser ouvido. Eu gosto de trazer algumas práticas, né? Eu estou nesse momento com uma sala de 7º ano, né? Me arrancando os cabelos e muitas questões conflituosas. Como que ela se diverte, né? Então a gente vai criando estratégias. Então eu coloquei para essa sala uma caixa de denúncias. Então eles trabalham sob a minha supervisão, individualmente, e eles colocam as denúncias dos problemas que estão acontecendo na sala. E aí, logicamente, só eu leio, e isso é interessante porque eles me pedem muito isso, só você vai ler, né, Cátia? Então, só eu vou ler. Lógico que junto à equipe, né, da direção, a gente compartilha, a gente estuda estratégias e tudo mais, e depois eu faço as rodas de conversa com os meninos. Então, nós temos assembleias, nós temos essa caixa de denúncia, e eu trabalho muito com dilemas também, então, de tempos em tempos eu vou até a sala, levo situações conflituosas, e o mais interessante é que eles acham que são situações, assim, muito bobas, né? Por exemplo, a gente leva uma situação em que um pegou o lápis do outro e teve uma briga, nossa, mas só isso. Então, vamos
vamos nos colocar no lugar do aluno A e do aluno B e do aluno C. Como é que você reagiria? Então, de repente, aquilo que para eles era tão bobinho se torna algo que a gente precisa, às vezes, de 2 aulas para conseguir fechar em termos de valores. Porque o valor que eu tenho é diferente do seu. E para a gente entender só compartilhando essas informações. Então, eu penso que o jovem precisa sim ter voz ativa, mas precisa saber usar a voz. Porque eu volto a falar em questão aos itens que são negociáveis ou não. Por exemplo, uniforme. Ah, mas eu não quero vir de uniforme. Então, mas o uniforme, além da segurança, ele é uma regra que está lá no regimento. Ele não é negociável. O que é negociável? Lá no 3º ano do ensino médio. Por quê? Porque eles já estão de saída, não tem que fazer uma compra grande de uniforme. Pode ter uma camiseta lá do 3º? Deve. Por quê? Porque eles se sentem parte, eles estão participando. Então, você encontra maneira de dar voz, de ouvir os meninos, mas ao mesmo tempo empoderá-los. E é o que a gente chama de protagonismo. Isso é um protagonismo infantil, onde eles vão trabalhar, estudantil, perdão, né? Onde eles vão trabalhar dentro dessa proposta democrática e vão criar ações e soluções. E vão se cobrar entre si para que as coisas caminhem. Em uma das salas, a gente tinha uma questão muito pontual também em relação ao excesso de conversa, né? Muitas meninas, uma sala praticamente feminina, poucos meninos, e os poucos meninos também entravam na conversa e tinham muitos assuntos em comum. E aí nós fizemos um trabalho, e assim, de liderança em que eles precisariam mediar o outro. Não passou 2 dias, a aluna que estava encarregada desse processo, ela veio me procurar. Ela falou, é muito chato. Eu falei, é chato ser Kátia? Porque sou eu que entro lá para mediar. Então, assim, quando eles se colocam no nosso lugar, que volta a questão da empatia, vamos nos colocar no local do outro, eles começam a entender. Aí a voz tem significado, porque vivenciou, interpretou e aí ressignificou. Aí tem resultado. Que legal. E olha, a Kátia tem que voltar para a gente entrar nas questões de tecnologia que estão interferindo muito aí na vida dos estudantes. Demais. Então já fica um convite para você voltar em breve. Convite aceito, Dani. Convite aceito. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje, por esclarecer as dúvidas do nosso público. E quem quiser acompanhar no Facebook é Kátia Mietti, com 2 T's, igual que está aqui na telinha para vocês. E o contato DDD 11 953 11 9914. Obrigada mais uma vez, Kátia. Obrigada a você, Dani. Grande prazer. Prazer foi nosso.